tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de dezembro de 2015. É uma segunda-feira, o verbete de número 3.594. Ele tem 5 páginas, 48 elogias e 20 máximos. O tema, autossustentabilidade assistencial, e foi elaborado segundo a especialidade interassistenciologia. Quem redigiu o verbete já é o veterano Augusto dos Santos. Augusto Francisco dos Santos, ele é graduado em Administração de Empresas, brasileiro, natural de Sarandi, Rio Grande do Sul, voluntário da Conscienciologia desde 2006, docente em Conscienciologia desde 2012 e tenepsista desde 2007. A autossustentabilidade assistencial é a condição avançada de a consciência homem-mulher sustentar a teática do auxílio fraterno interconsciencial diuturnamente. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal, do continuismo assistencial, a autossustentabilidade pensênica, o holopensene pessoal da reciclagem continuada, a autopensenidade acolhedora, a autopensenidade interassistencial, a autopensenização pacifista, a autopensenidade focada na multidimensionalidade, a autossuperação da patopensenidade. Na fatologia, a coragem ininterrupta de se posicionar cosmoeticamente, o ato de pensar diferente, a assistência inegóica, a assistência presente na administração de conflitos, a evitação da procrastinação, o enfrentamento dos contrafluxos relativos à interassistência, a prontidão assistencial, a substituição da esnobação pela assistencialidade, a suportabilidade emocional nos atos assistenciais, a superação dos preconceitos na ampliação do senso universalista. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o amparo extrafísico de função, a autoconscientização multidimensional em ampliação, a autossustentação energética, a mudança de amparador extrafísico em função de neopatamar assistencial, a assimilação simpática, a desassimilação simpática, a sinalética energética pessoal, o registro dos parafenômenos, a multidimensionalidade percebida, a evocação dos amparadores extrafísicos técnicos em assistência. Na remissiologia, nós destacamos assistência realista, autoprontidão energossomática, célula assistencial, inteligência interassistencial e viragem assistente-assistido. A vontade, priorização e esforços individuais voltados ao auxílio às consciências demonstram a qualidade da sustentabilidade do assistente mini-peça do maxi mecanismo assistencial. Você vem sustentando a teática interassistencial diuturnamente? Quais técnicas utiliza para manter o padrão assistencial em alto nível? Na bibliografia específica, o autor contribui com 6 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é composta por Ana Maria Rocha, Marilene Ragani e Socorro Frazão. Autoeficácia, continuismo, ortopensenidade, autossuficiência, amparabilidade, antipreconceito, autoimunidade, reciclagem, prontidão, coragem. TENEPS, OFIEX, assim, desassim, mini-peça. Policarmalidade, grupo carmalidade, interassistenciologia, tenepsologia e conviviologia. Augusto, a pergunta que a gente faz sempre para começar a tertúlia, pergunta clássica aqui, o que te levou a fazer esse título de verbete? E também, durante a elaboração do verbete, se ocorreram alguns parafatos, alguns fatos assim, interessantes dos bastidores aí da escrita que você possa contar para a gente. Bem, boa tarde a todos. A decisão de escrever o verbete, ele foi em dezembro de 2014.
Mas a neossinapse, que eu considero neossinapse, da decisão de fazer o verbete, ele vem de 2012. Né? Por quê? Porque em 2012 eu estava me preparando para a docência. E aí aconteceu o seguinte, o primeiro fato, sim, meu mega trafar que eu tive que enfrentar a heterocrítica. Eu estava na 4ª ou 5ª aula e não estava fechando, os professores não aprovavam o professor, Você, né? o aluno, né? Para ser professor. E, embora eu não demonstrasse aquilo, ficava um sentimento de frustração. Então, eu tinha um problema com a heterocrítica. E o que aconteceu? Chegou aquele momento, eu disse assim, acabou com o professor. Eu falei comigo mesmo, né? Não verbalizei. Eu não vou mais ser professor. Naquela semana seguinte, tinha um encontro com a ECP2. Aí eu pensei, a decisão de não ser professor contrariava a minha própria meta de ser professor. Eu tenho que levar essa demanda porque eu preciso sair de cima do muro. Bom, no encontro não aconteceu nada, mas na semana seguinte veio uma mensagem assim, Augusto, prepara uma aula. Até aí tudo bem. Prepara uma aula entendível. Opa, aí me chamou a atenção. Para entendível como? Então, o professor orientador, ele não está entendendo minha aula. E aí foi tão interessante que eu preparei aquela aula, com início, meio e fim, me coloquei no lugar dos alunos. Aí, no final nem tinha terminado a apresentação, o professor disse, está tudo bem. Perguntou assim, você quer ser professor? Eu quero. Então, assuma o bastão. Aquilo foi fantástico para mim. Né? A dica que eu recebi de Parafato, por exemplo, né? Faça uma aula entendível. O fato era a heterocrítica, que era um trafarzão, que eu acho que é até eu coloquei aqui, pelo verbete de ontem, ele é megalomania. Mas ele está em manutenção atualmente. Não, mas assim, olha, a gente tem que ver o seguinte, para você ter uma megalomania característica, não basta você ter só um dos aspectos, né? Então, por exemplo, a dificuldade de receber heterocrítica é você e a torcida do Flamengo inteira que tem, né? Sim. Porque qual de nós aqui não tem dificuldade de receber uma heterocrítica, tá certo? Agora, o problema é que se juntar uma dificuldade acirrada, né? Assim, reativa com a heterocrítica e mais alguns outros itens que aí você só que vai saber, a gente não está aqui numa consinha cobaia, né? Tá certo. Aí você pode começar a pensar numa megalomania mesmo. Mas assim, é só para deixar claro, né? Porque senão a gente tem o item e acha que já é megalomaníaco. Né? Não, isso aí porque eu associei no verbete de ontem, até fiz uma pergunta, mas assim, como ele está em manutenção, eu vou explicar depois o que é manutenção, eu faço uma recim e eu já fiz a recim e esqueci o assunto. Não, tem que manter. Ficar atento. O outro fato é o seguinte, então eu era professor. Aí fui designado para ser professor num curso de integrado de projeciologia. O que aconteceu? Eu tinha que preparar as aulas e eu fazia tudo menos preparar a aula. Aquilo me dava sede, fome, vontade de ir no banheiro e ver celular, e eu postergava. Então, eu já estou até adiantando o assunto. O efeito disso aí foi desastroso, porque eu tinha insônia, eu estava de mau humor, eu tinha ansiedade. Aí o que aconteceu? No dia que tinha que iniciar o curso, exatamente no dia, eu e mais duas professoras, naquela madrugada eu levanto e vou no banheiro, né? E acontece que eu desmontei, eu perdi o sentido, eu fiquei inconsciente. Resultado disso aí, eu fiquei uma fratura de vértebra, 90 dias com uma faixa, que não foi tão grave assim, não precisava fazer cirurgia,
Mas os resultados depois, neurológicos, de exame de sangue, tudo, o médico disse assim, olha, não tem como fazer um diagnóstico, você não tem nada. Está despachado. Tudo bem. Então, se está despachado, eu não vou inventar uma doença. Né? Aí comecei a fazer uma reflexão desse processo. Né? O que eu concluí, o pessoal já deve saber, procrastinação. Me veio forte, eu estava procrastinando tarefas importantes de esclarecimento, que na minha vida profissional isso não acontece, eu faço sempre antes. Aí me levou a escrever o verbete que eu apresentei o ano passado. Foi. A partir desse momento, é outro trafar que está em manutenção. Então, não dá para dizer assim, está solucionado. Porque se eu esquecer do assunto, daqui um pouco. A grande assistência que eu recebi por ter entendido o processo heterocrítico, que você pode desdramatizar, e também assim, a procrastinação, por que eu tinha que procrastinar uma coisa que eu tinha que fazer? Então, nos próximos cursos, eu perdi aquele curso, não pude fazer, né? Nos próximos cursos, acabou aquela situação. Se eu tinha que dar uma aula daqui uma semana, eu preparava ela em 2 dias. Se eu tinha que dar uma palestra gratuita, eu preparava ela com antecedência. O que aconteceu? Eu comecei a ficar mais satisfeito. O humor voltou e eu comecei a dormir melhor. Quer dizer, eu me autoassisti. Então, o que acontece? Eu me autoassistindo, as consciências e consciências que estão no meu ambiente, vai reverberar para elas também. Né? Isso é o resultado que eu... E aí eu entendi nesse processo como se dá uma assistência. Esses 2 trafalhos, que são 2, mas são mega trafalhos, eu compreendi como é que eu consigo assistir. Bom, observando o seguinte, se nós olharmos a cronologia das especialidades da Conscienciologia, a assistenciologia ela vem na 6ª ordem. Agora pense no seguinte, 6ª ordem por quê? Tem uma lógica. Significa que eu tenho que trabalhar todas as outras ordens. Quando chegar na assistenciologia, eu estou fazendo assistência. Observe o seguinte, pensinologia é a primeira ordem. É a primeira, a pensinologia é a base de todas as especialidades. Eu venho com ortopensinidade já há um certo tempo. Então, isso me favoreceu bastante. O segundo item, que é evoluciologia, eu diria o seguinte, nós temos que compreender o paradigma consciencial, entender por que ressomamos para auxiliar um ao outro, e o menos doente auxilia o mais doente, o mais lúcido atende o menos lúcido. Né? Outra coisa, nós não evoluímos sozinhos, né? Sempre vamos precisar do grupo, por isso que eu estou aqui. Né? Eu preciso do grupo para fazer comparações. Eu cito um exemplo, por exemplo, prático. Em 1975, eu comprei meu primeiro automóvel, eu e a minha esposa, e era um Fusca. Imagina se eu não tivesse mudado de carro até hoje, eu não perceberia a tecnologia que já tem. Eu ia dizer que aquele Fusca estava bom. Né? Então, entender esse processo de precisar dos outros, não adianta, por exemplo, eu ficar me isolar, faço meditação somente. O que vai acontecer? Eu não vou ter nem assediador. Eu não tenho como comparar, eu vou ficar na mesma ali, até posso estar fazendo bem. Não é uma crítica isso aí. Bom, no segundo passo vem a experimentologia. Então é o seguinte, a experimentologia está associada com autopesquisa. Nós temos, por exemplo, o princípio da descrença. Faça as suas experiências. E aí vamos conectando os fatos. No passo seguinte, vem comunicologia. Como eu vou assistir alguém se eu não me comunico bem, se eu não leio corretamente, se eu não falo corretamente? Eu não estou dizendo que eu fale corretamente, mas assim,
O livro da Ana Seno, professora Ana Seno, traz muito bem esse assunto, recomendo para quem tem comunicabilidade evolutiva. Ela fala de 6 saberes ali. Saber ler, saber escrever, mas o crucial é saber ouvir, saber falar, né? Outra coisa, saber pensenizar. Como é que está o nosso pensene? O mais importante é saber interpretar o que falamos, o que escrevemos e entender as energias gravitantes que estão conosco. Então, é um livro assim, ó, que para mim foi muito interessante e eu agradeço a assistência da professora Ana Seno. Na sequência, na 5ª ordem, vem a conviviologia. Como eu vou assistir alguém se eu não tenho uma boa convivência com as pessoas? Na casa, no trabalho, no voluntariado, na sociedade, aonde eu vou, se eu trato mal as pessoas, né? Eu tive um exemplo nessa parte. Eu saí do SCP-2 na época e eu tinha que pagar uma conta na segunda-feira lá no Shopping Guatemi. Aí eu disse assim: Augusto, tu pega essa conta, chega lá na C&A, entra na fila, não reclame, não pato pensenize, chegue no caixa e diga bom dia para a pessoa. E eu fiz tudo aquilo. Quando eu disse bom dia para a pessoa, veio aquele sorriso nos lábios. Então, assim, ó, é uma assistência simples, né? Mas pensar de como fazer, isso é importante. Aí chega na 6ª ordem, assistenciologia. O que acontece? Eu já estou assistindo as pessoas. Eu não preciso trabalhar muito assistenciologia, porque eu já trabalhei a base toda, já estou chegando ali, né? Uma coisa interessante é o seguinte: ninguém se torna assistencial sem fazer as recins. Ninguém faz recins se não tiver vontade. Esse é um fato. Eu por exemplo, eu sempre quis ser uma pessoa melhor. Mas vamos entrar lá quando eu acessei a Conscienciologia. Não foi por parafenômenos, nem por assim, ó, de experiências fora do corpo, nada. Eu queria ser uma pessoa melhor. Aí o que aconteceu? Eu penso que me tornei uma pessoa melhor e entendi de projeções, o negócio todo. Mas não foi fácil. O que eu mantinha de forte em mim era ser melhor. E nos primeiros anos de voluntariado, eu percebi, eu e a Terezinha, que é a minha esposa, que nós estávamos fazendo muitos cursos e não tínhamos cadeia prática. Então, o marco aí é 2012. A docência ela foi um processo assistencial necessário. O fato de dar aula, eu tive que me superar. Então, a compreensão de como forma uma assistência, ela é fantástica, né? Outra coisa, uma pessoa, eu já falei, tem que querer ser melhor. Segundo, ela tem que decidir fazer a mudança. Senão, não adianta, eu quero ser melhor, mas não me esforço para fazer a mudança. Aí, se ela concordar com isso, ela vai fazer a lista de traços predominantes que vai estar afetando ela naquele momento. E também os traços fortes que vão converter esses traços fracos, né? Agora, ela fez a primeira recim, ficou satisfeita, não pode parar por ali. Ela precisa fazer a manutenção dessa recim. Senão, na semana seguinte, nós estamos caindo novamente no mesmo erro. Então, ela tem que fazer a manutenção e avançar. Pega o próximo trafar que está batendo. Minha próxima atividade, eu estou com dificuldade nisso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem que fazer a pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí, então, o que vai acontecer? Nós vamos descobrir a causa. Descobrindo a causa, tem que fazer a recim. Mas não para ali, continua, né? Eu até trago como exemplo, por exemplo, eu penso, como consciência, um iceberg. Eu sou um iceberg. Mas como eu olho a situação? A parte superior, a água, iceberg todo mundo sabe, é um bloco de gelo que está solto no mar, mais provavelmente nos polos. A parte que está superior à água seria minhas maturidades. E a parte que está inferior, submersa, as minhas imaturidades.
O meu Trafares seria aquela água que está batendo ali. Então, o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar com esses Trafares predominantes, que estão batendo ali. Não adianta eu mergulhar, não, eu vou arrancar um traço fardo lá de baixo. Pela minha experiência, pode ser até que isso é possível, mas eu acho que tem que trabalhar o que está batendo primeiro. Está mais visível, né? Faz a reciclagem daquilo que está te incomodando. Mas não precisa esperar só que aconteça, mas vai em frente. Aqui, por exemplo, o Maximiliano tem esse livro, que eu estou achando ele fantástico, né? Vai auxiliar na identificação. E não é só esse livro. Nós temos muitos livros da Conscienciologia que pode acelerar o nosso processo de resins. Eu não preciso ficar acomodado e esperar só o que chega para mim. Eu posso investigar e dizer, não, isso aqui está muito sutil, alguma coisa já está pegando. Né? Então... Foi isso tudo que te levou a... Tá ótimo. Vamos, então, começar a primeira pergunta aqui dos teletertulianos. Na Estrangeirismologia, página 13, segunda linha, como podemos melhorar a comunicação clean, efetivando a interassistência? Qual é o item? Entendeu? Na Estrangeirismologia, página 13, segunda linha, como podemos melhorar a comunicação clean, objetivando a interassistência? Você falou muito de comunicação, né? De boa comunicação e tal. Ah, sim. Olha, eu penso assim, como nós vamos melhorar a assistência, melhorando a comunicabilidade? Nós temos que nos esforçar para isso aí. Temos que fazer pesquisa, temos que ler mais, né? Temos que interpretar melhor, não só o que a gente lê, mas a pessoa. Temos que olhar para a pessoa e ver qual é a energia que ela está passando, qual é a necessidade que ela tem. Né? Eu preciso ler, entender um pouco mais, além do físico, para que eu possa assistir a pessoa. Não sei assim se eu conseguir transmitir a mensagem. A comunicação ela tem que ser limpa, tem que ser objetiva, né? Não precisa passar a mão por cima. Você pode usar a técnica da admiração discordância para as pessoas que estão mais próximas de si. Você pode se posicionar da forma mais assistencial, sendo cosmoético, dizendo a verdade. Para dizer a verdade, você não precisa agredir a pessoa. Isso. Esse é o fato. Agora, lembrando que tem a omissão superavitária, né? Que às vezes tem coisas que você não pode falar ainda, porque a pessoa não está preparada para aquilo, né? Então, esse clean aí é de uma limpeza até para omitir quando for necessário, né? Augusto, parabéns pelo verbete. A minha pergunta é na página 15, também na linha da comunicação, quando você fala em polinomiologia, na primeira linha, né? O polinômio postura, mensagem, voz e gesto. Se você poderia falar um pouco nisso, tanto na questão de quem está fazendo assistência, quanto de quem recebe assistência, né? Página 15. É o primeiro polinômio. Observe o seguinte, nós, quando estamos assim, sentados, ou não falando, você pode ser a melhor pessoa até que você te manifeste. Se eu não digo nada, a pessoa vai dizer, não, Augusto é uma boa pessoa, tá tudo tranquilo, né? Mas quando eu começo a me movimentar, por exemplo, a minha postura, meu gesto, aí eu começo a te dar retorno, você vai dizer assim, opa, me enganei tremendamente, né? Pô, o cara não tem nada que eu esperava. Então, toda o polinômio aqui, postura, mensagem, voz e gesto, ele, se nós olharmos multidimensionalmente, ele é assistencial, mas tu tem que fazer tudo isso cosmoeticamente. Tem que ajudar, né,
Esse polinômio ajuda na assistência, né? Ajuda. Pode aproveitar. Deixa eu tirar Na página 14, em neossinapsologia, a terceira linha, as rotinas úteis mantenedoras das neossinapses. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre a questão das rotinas úteis, já que o teu verbete é sobre autossustentabilidade. A gente sabe que boa vontade para assistir as pessoas têm, mas aí vai juntar com essa sustentabilidade no dia a dia, com casa, família, trabalho, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho. Deixa eu achar aqui, que parece que está diferente o meu. Polinômio, não sinapse. As rotinas úteis, eu acredito que a gente começa a trabalhar. Se você tem uma postura que ela não é assistencial, e você sabe que aquilo já não é assistencial, você passa a mudar, né? Então, formar neossinapses de rotinas úteis, ele é extremamente assistencial. Mas você tem que entender que o que é uma rotina útil, né? É útil para você, ou só para você, ou para os outros também. Ela tem que ser bom para todos, né? E quando eu tenho isso como fazer o melhor para todos, as minhas rotinas vão estar em volta dessa informação. Auxiliou? Ou complicou? Tudo bem? Bom, continuando aqui. Na fatologia, página 13, terceira linha. Aí eu fiquei sem a numeração. Patologia, página 13, terceira linha. De que modo podemos transformar ato contínuo de pensar bem de todos em um hábito sadio, permanente, como se fosse segunda natureza nossa, em meio a tantas pressões contrárias? Olha, uma forma assistencial é não pensar mal dos outros. E isso, de forma contínua, vai ser assistencial para a pessoa e para a pessoa que nós intencionalmente gostaríamos de pensionizar. Por exemplo, não basta eu dizer, eu pensei, digamos assim, eu pensei de matar a pessoa. Já foi. Isso não é uma condição sadia assistencial, porque já ficou um rastro, né? Hoje eu penso, pela forma que eu estou pensando, eu não consigo pensar mal de uma pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa ela pode me trazer uma demanda, tipo assim, uma exigência, algo que eu tenho que analisar se é meu ou se não é. Digamos assim, a pessoa me cobra alguma coisa. Aí eu, ao invés de entrar no nível dela, de cobrança, eu fico no meu nível, mas procuro entender a pessoa. Dessa forma, eu consigo assisti-la sem perder a minha condição que eu estava pensando, minha condição pensando. E se a demanda, a cobrança for devida? Oi? E se a demanda for devida? Se ela tiver razão? Isso é interessante. Eu observo. Mas essa demanda ela é interessante. E eu, de fato, percebo que eu tenho que fazer uma melhorada. Eu vou dar um exemplo. Lá em casa, eu gosto de limpeza e ela também. Mas quando ela que faz o trabalho mais da rotina, diz assim, acabei de limpar e você já está com pão aí, né, Aí eu fico pensando assim, legal, eu gosto de limpeza, então eu estou errado. Eu vou evitar, ou pego coisa para limpar. Né? Entende? Tem que entender esse mecanismo aí para ser assistente. Você tem que saber aquilo que é teu e o que não é teu. Não. Agora, tem uma outra coisa também, que eu não sei como é que você vê, é que assim, a gente aprende aqui, você não pode falar nem pensar mal do outro, mas você tem que ver, analisar e ter criticidade com o mal que o outro está fazendo. Você consegue fazer isso? Você tem alguma técnica especial para fazer isso? Separar, falar mal do outro, desejar mal ao outro,
Quer dizer, sempre estar disposto com assistência para o outro, mas ao mesmo tempo ser capaz de manter uma criticidade a respeito de toda a questão, porque senão você também não consegue assistir, correto? Sim. Olha só. Quando eu tenho uma demanda, você percebe se aquela demanda é intencional ou não. Se ela é uma demanda apenas para reclamar, ou se é algo, alguma vitimização, essa coisa, né? Eu vou saber me posicionar nesse ponto. Eu posso usar o critério de admiração e discordância, no caso, né? A demanda, ela não é... A pessoa tá fora da rota, digamos. Eu não vou entrar no esquema dela. Quer dizer, eu posso até não assistir nada. Eu acho que até é assistencial não assistir em determinado momento. É a omissão superavitária que a gente está falando. Isso é uma assistência, é um tipo de assistência. Porque assistir, muitas vezes, com uma pessoa, é até não falar nada. Eu posso observar, ela está num momento muito crítico, e eu fico ao lado, digamos, e as coisas vão amenizando. Eu posso mandar energia, eu posso ficar ali até que ela se manifeste, ou então eu mudo de assunto, e aí normaliza, e eu vejo que tem assistência nesse fato. Você consegue manter um equilíbrio, assim, mesmo vendo essas notícias de falcatruas, de... Você ia perguntar isso? Então faz a sua pergunta. Então, é exatamente sobre esse aspecto do pensar mal. Às vezes você está pensando da pessoa mais próxima, da sua convivência. Exatamente essa questão em relação ao momento político, né, do Brasil, que a gente lê, assiste TV, qualquer informação que você vê é um pensar mal um do outro aí total, né, geral. Então era essa a pergunta: como você pode fazer essa assistência nesse nível? Olha só, esse é um assunto que pega todo mundo, todo dia. Eu aprendi, estou aprendendo ainda, não carregar emoção e nem julgamento nesses casos, né? Porque nós sabemos que a política, ela não é lá essas coisas, é anticosmoética, tudo isso aí, a gente sabe. Agora, eu faço parte do meio, eu faço parte desse meio, mas eu não estou pré-julgando essa pessoa. Quer dizer, eu voto, digamos, para o político, sou obrigado a votar. Então eu tenho que fazer a melhor escolha. Mas eu não vou me excluir disso aí. Agora, eu não estou entrando na emocionalidade dos fatos. Não estou entrando. Até dias atrás me surpreendi. Eu cheguei em casa já do IPC e eu estava sem sono e eu fiquei vendo um filme que era uma morte por minuto. Aí foi eu olhando aquilo. Aí um pouco eu me dei conta, mas como assim? Tu não está nem reagindo a esses fatos? Eu estava olhando a história, não analisando as pessoas, né? E aquilo foi bem interessante, eu senti que eu estou mudando o padrão. E eu me lembro de uma professora de assistenciologia, a Cristina Elvanger, que falou o seguinte: nós temos que olhar sem emoção. Quer dizer, no momento que eu entrar na emoção, eu fico com raiva de alguém, porque ele está roubando, ou está fazendo isso ou aquilo, eu estou entrando no nível dele. Eu estou conectando, estou me conectando. Você está roubando também, só os assediadores dele. Né? Estou compartilhando. Eu queria fazer uma pergunta nessa linha do que a Rosa falou também. Eu entendo que entender a assistência é muito difícil, fazer também, né? A gente tem muito boa intenção, mas durante muito tempo eu confundia assistir com dizer sim. Eu achava que a melhor assistência que eu podia fazer era concordar com a pessoa que estava na frente ou que conversava comigo. Completamente errado, né? Não é por aí. Nem sempre assistir é dizer sim. Às vezes é um bom não mesmo. A melhor assistência é um não sim, né? E aí, dentro disso que vocês estavam conversando, eu queria te perguntar, eu fiquei curiosa. Aqui na página 15, terceiro parágrafo, interaciologia. Você trouxe aqui a primeira interação. A interação ações extrafísicas, ações intrafísicas.
Por que você não inverteu ações intrafísicas e depois extrafísicas? Por que você trouxe o extrafísico primeiro? Tem algum ponto aí? Nesse aspecto, eu até não vejo, se inverter os fatores não vai fazer a diferença, no meu entendimento. Mas observe o seguinte, toda ação intrafísica, sim, tem lógica, você está falando, claro, toda ação intrafísica ela tem uma ação extrafísica e vice-versa, no meu entender. A interação não tem problema, um interage com o outro. Não, sim, mas é que, como a gente vive mais, me chamou a atenção mais pela linha, porque normalmente no verbete a gente coloca, né? Primeiro, uma linha de ação da nossa dimensão intrafísica mesmo, que é o que a gente lida mais no dia a dia, porque nem sempre no extrafísico, às vezes se atua no extrafísico e não dá uma reverberação direta no intrafísico. Não sei se a gente pode dizer que é sempre assim. Como? Não sei se a gente pode dizer, Rosa. É sempre assim, ó, é um sistema. Olha só, imagina um sistema todo interligado. Qualquer coisinha que você faça aqui mexe em tudo. O cosmos somos nós, né? É tudo interligado. Isso é uma dúvida que eu tenho. É muito sério isso. Então a gente tem que melhorar a nossa ortopensenidade aqui, para quando chegar lá não fazer estrago nenhum. E lá é mais complicado ainda, que é mais forte. Entendeu? Como a sutileza das coisas, a gente pode não perceber. Por exemplo, se eu estou fazendo um atos aqui, não estou enxergando os parafatos, isso vai com o tempo a gente vai pegando, né? Sim, sim. Mas todo ato tem um parafato e todo parafato tem um ato. A reurbanização, a lógica da reurbanização, quando colocou aquelas pessoas que tinham um pouco mais de possibilidade de resgatar a sua evolução para o curso intermissivo, né? Foi primeiro para a colônia extrafísica, para ser tratada, depois do curso intermissivo. A maioria veio ressomada compulsoriamente. Sim. E aqueles que não tinham solução assim nesse planeta foram e estão sendo transmigrados. Qual é a lógica da ressoma compulsória? É que tinha que melhorar um pouco a baratrosfera para poder conseguir melhorar aqui. Sim. Aqui no intrafísico a pessoa fica restringida, por pior que esteja a Terra, e vai piorar ainda um pouco mais, a previsão é que piore cada vez mais até 74, por ali. Mas mesmo assim, piorando muito aqui, alivia a baratrosfera. O que eu vejo é que nós temos que pensionizar multidimensionalmente. Nós temos que ficar atento o tempo todo, né? Nós estamos recebendo energia, emitindo energia, e tudo está interligado. Dentro disso também, lá embaixo, na mesma folha, lá embaixo em maniologia, a primeira mania que você trouxe aqui, você trouxe a queda das teomanias milenares. Pode falar um pouquinho sobre isso? Quais são as manias milenares? As crenças. As crenças, os carneirismos. Tem um monte de coisa. Uma mania, vamos falar assim, uma coisa mais grosseira, uma mania milenar, digamos, os toureiros lá na praça. É um exemplo. Pode não ser a mais cruel, né? Mas a crença, a religiosidade, o misticismo é o mais crucial de tudo. Eu convivi nessa existência, nos primeiros 50 anos, conhecimentos na via religiosos, não religiosos e místicas. E a conclusão, que a pergunta que eu nunca encontrei resposta para as minhas perguntas, de ser uma pessoa melhor. Né? Agora, observe o seguinte, eu tinha 8 anos de idade, morava no interior, aí o padre local, ele visitava uma grande área, e todos eram católicos. E um dia ele veio almoçar lá com a nossa família. E eu pensando assim, padre ganha bem, e vou estudar para padre. Aí eu comentei com aquilo com a mãe, e logo chegou nos ouvidos dele, em 30 dias eu estava no seminário. Bom, interpretando hoje esse fato, eu escrevi um artigo aí, que deve ser na revista Araci, que é a autopesquisa e interassistência. E eu mencionei esse fato, e coloquei o seguinte, naquela oportunidade, o amparador, a pergunta era assim, é uma ação de amparador ou guia cego?
A primeira impressão guia cego, né? Vai que vai ter uma vida melhor. Mas o amparador podia ter medido o seguinte: você vai para essa via que é o melhor que nós temos no momento, e depois nós discutimos o assunto. E foi essa a interpretação que eu tive, e eu estou super satisfeito. Eu saí de um momento que a família estava com mais dificuldade financeira e fui para um ambiente melhor. Fiquei 3 anos no seminário, né, e Estudou? não posso desconsiderar o que eu aprendi. Estudou, porque antigamente, eu não sei agora, mas antigamente era um dos melhores cursos, né? Eles estudavam muito. E no meu retorno eu tive mais condições, mais lucidez para tomar novas decisões. Então, aos 18 anos, por exemplo, aí eu fiquei em casa um período, quando eu voltei do seminário, aos 15 anos eu comecei a pensar, não, você tem que sair de novo, sair. Isso acontecia comigo. E sempre que eu me manifestava dessa forma, as coisas acabavam acontecendo. Aí, aos 18 eu saí, fui estudar, fiquei projeto de 10 anos para estudar. Quer dizer, eu tive uma autoassistência muito grande. Aí eu posso dizer que eu tive muitos parafatos, que hoje eu observo que eu tinha uma programação a cumprir, e eu consegui. Podemos continuar aqui? Pode. Você quer fazer uma pergunta? Você falou de amparador, na parafatologia, da 4ª linha de baixo para cima, a mudança do amparador extrafísico em função do neopatamar existencial. Onde é que é aqui? 4ª linha, de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. Quando é que nós mudamos o nosso amparador? Essa é uma coisa interessante. Está relacionado com minhas recins. Eu mudo minhas atitudes, eu mudo o meu amparador. Vou citar um exemplo prático. Um menino, por exemplo, começa a trabalhar numa empresa. Olha lá, se tem uns 15 anos, ele ainda não... Tá, vamos dizer que ele tem a carteira assinada e tudo. Ele começa como boy. Quem é o chefe dele imediato? Normalmente é o digamos assim, o chefe de seção, o setor administrativo. Aí passa um ano, ele foi promovido. Agora ele é o chefe da seção. Quem é que vai ser o amparador dele? Vai ser o do departamento ou de uma divisão. Aí, no 2, 3 anos, ele passa a ser o diretor. Quem é que vai ser o amparador dele? Amparador ou chefe, né? No caso, a gente está fazendo uma analogia, né? Entende? É uma analogia, mas olha assim, eu vejo um paralelo isso aí nas nossas ações. Eu penso também. Eu melhoro minhas ações. Aquele amparador que eu tinha inicialmente, ele não precisa mais ficar, eu vou precisar de outro. Ficou claro? Tudo bem? Então, na fatologia, página 13, 8ª e 9ª linhas, quais são as dicas para otimizarmos o entendimento do mecanismo da assistência tão amplo e detalhista dentro do Max Mecanismo Assistencial? Qual é a linha mesmo? Página 13, 8ª e 9ª linhas, quais são as dicas para otimizarmos o atendimento do... Aí o item é esse, mecanismo da assistência tão amplo e detalhista dentro do Max Mecanismo Assistencial. Não estou conseguindo encontrar aqui. Achou? Se o item é o entendimento do mecanismo da assistência? Na fatologia... Ele está literalmente assim? Tá assim, ó, o item está assim, ó, o entendimento do mecanismo da assistência. Só está isso. Certo. Aí o Télio Tertuliano complementa. O mecanismo da assistência ele é tão amplo e detalhista dentro do Max Mecanismo Assistencial. Ele quer como é que a gente otimiza o entendimento desse mecanismo da assistência. Pelas recins intraconscienciais. Isso eu posso afirmar com experiência. Como nós vamos melhorar o mecanismo de assistência? Fazendo as recins. Não tem outra saída. E fazendo assistência. Fazendo assistência. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tu faz as recins, você passa a ser mais gabaritado para assistência. Eu chego até a esquecer a palavra assistência e me fixo mais na palavra recim.
Porque eu percebi que há uma sincronia entre a reciclagem intraconsciencial e a assistência. Sim. Quando eu percebo alguma coisa está me prejudicando, eu faço o enfrentamento, e isso significa que eu vou ter uma assistência melhor. Eu vou Mas poder assistir. é meio recursivo, né? Porque à medida que você vai fazendo uma reciclagem, que você vai fazer a próxima assistência, você está melhor qualificado. Mas ali naquela assistência, você vai ver que tem alguma coisa que você tem que fazer alguma recim. Aí você volta a fazer recim. Aí você vai... É quase uma recorrência. Você vai melhorando, mas é uma interatividade ali. Concorda com isso? Eu observo assim, ó, que há uma qualidade na assistência. Não quer dizer que a gente vai ser assistencial em todos os pontos com a minha assim. Porque as consciências são diferentes. Mas eu observo que há um crescimento assistencial pontual toda vez que eu me empenho para fazer uma autocorreção. E também, Rosa, eu fiquei pensando que existem níveis de dificuldade que atrapalham a vida inteira da pessoa. Então, existem algumas dificuldades que aparentemente são pequenas, mas que elas ficam latentes. E que se a pessoa não mexe naquilo, ela vai ficar estacionada, né? E ela não, né? Então, aí vem o propósito da pessoa querer mudar. Ela está sofrendo, mas não está buscando uma alternativa. Ela prefere se vitimizar, se queixar, e falar, isso aí não sai do chão. Quando a pessoa assume as rédeas do seu comando, ela vai dizer assim, não, eu vou mudar. Aí ela começa a se questionar, por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Né? Ela vai descobrir as causas e faz o autoenfrentamento. Agora, não é prático? Não é. Eu mesmo, depois da conscienciologia, com toda a vontade que eu tinha para mudar, eu levei alguns anos para perceber o que estava acontecendo. Você quer perguntar? Ainda na fatologia, página 13, 11ª e 12ª linhas. Em meio a tanta turbulência emocional dos assistidos e dos holopensines baratrosféricos, como manter a suportabilidade emocional nos atos assistenciais? Então, o item é suportabilidade emocional nos atos assistenciais. A suportabilidade emocional é você não entrar na emoção. É como nós estávamos conversando há pouco. De tanta coisa que está acontecendo, em vez de eu me emocionar junto com a pessoa, se eu pretendo ser uma pessoa assistencial, eu preciso ver o que a pessoa está necessitando, em vez de eu chorar com ela. Tem lógica? Tem. Eu preciso assistir, não, eu preciso ser assistente e não ser mais um assistido. E essa questão de vitimização, de queixas, isso aí está cheio. Né? E as pessoas não estão percebendo. E eu noto, por exemplo, eu tenho uma atividade de expansão lá em Porto Alegre do IPC. Toda vez que eu vou tratar de uma palestra externa ou uma palestra pública em algum lugar, como as pessoas recebem assim, cara, que entendendo o processo, né? Recebem muito bem, porque o mundo está carente. Nós vivemos num mundo, de fato, doente. E as pessoas precisam de auxílio e precisam entender como assistir essas pessoas. Mas não podemos entrar na emoção da pessoa. Eu não posso chorar junto com ela porque eu não vou estar melhorando nada. A pergunta agora é, vocês podem, por favor, me explicar melhor o que seria uma macro-PK destrutiva? Eu vou ler para você a definição do verbete macropsicocinesia destrutiva, que é o nome por extenso do macro-PK destrutiva. Na verdade, o PK é psico e kinesis do grego. Né? Assim, grosso modo, você vai ver aqui na definição, são influências do extrafísico negativas sobre a consim que está aqui no intrafísico. Mas eu vou ler para você todinho, depois, se você precisar, a gente comenta mais. Então, a macropsicocinesia destrutiva é a psicocinesia ou macro-PK estigmatizante, que é a macro-PK destrutiva, ocorrência megapatológica derivada da assedialidade extrafísica, quando destrutiva ou fatal ao corpo humano, ocasionando a dessoma, além ou depois das séries de acidentes de percursos físicos,
parapsíquicos prévios na condição de efeitos intrafísicos de origem multidimensional ou interdimensional. Trocando em miúdo, você está muito bem aqui na tua vida intrafísica e você começa a perceber alguns pequenos acidentes de percurso. Por exemplo, um escorregãozinho leve ali, você nem chega a cair, mas você escorregou. Em seguida, você bate com alguma parte do teu corpo numa parede. A seguir, você cai uma coisa no seu pé e já te machuca, sem ferir muito, mas aquilo ali já te anuncia que tem alguma sequência de acidente de percurso. São pequenos acidentes de percurso que vai te acontecendo e você vai ficando, se você tiver antenas, né, para perceber, você vai ficando antenado. Então, a pessoa que está antenada, ela consegue cortar essa sequência de acidentes de percurso e não deixar chegar ao macro pecado destrutivo. A pessoa que fica distraída na intrafisicalidade, né, tem o primeiro acidente, o segundo acidente, o terceiro acidente, ele não se percebe, daqui a pouco acontece um acidente maior e ele acaba até dessomando, né? Então, é isso que é o acidente macro pecado destrutivo. São ações extrafísicas patológicas sobre a consim. Então, a consim tem que ficar atenta. Mas sempre pensando, né, Rosa, que para que isso ocorra, a consim ela tem que estar na condição de atratora. Então, aí ela teria que revisitar as próprias energias conscienciais para ver qual é a causa, qual é a etiologia desse processo, ou qual é a paraetiologia do processo. Por que está acontecendo pequenos acidentes? Qual é a causa em relação a ela própria? Ou o holopensene a qual ela está ligado, etc. Ou alguma tarefa que ela está exercendo. Alguma tarefa que ela está exercendo. Que está incomodando lá. Exatamente, que é de monta evolutiva. E aí você fica, a gente chama, que você fica under-ataque. Né? É como aquela metáfora que você usa, né? Se você acende uma lâmpada numa escuridão, os pirilampos, né? As mariposas, né? As mariposas vão chegar. Então seria isso. Então você você tá na sua acomodação. Aí resolve fazer você deu um exemplo logo no início dessa tertúlia. Você resolve fazer uma reciclagem e tornar-se professor da conscienciologia. Aí você escorrega, você fica com alta sede de procrastinação, você escorrega, machuca a coluna, mas não chega a morrer, porque aquilo foi só um acidente de percurso. Mas, se você não tivesse tomado vergonha na cara e enfrentado a sua docência, o que ia acontecer? Cedo ou tarde poderia acontecer, né? Se você não tivesse fazendo uma outra coisa, poderia chegar um macro pecado destrutivo. Pode chegar para você ou para pessoas perto de você. A maioria das pessoas coloca essa situação como azar. Eu estou com um grande azar. A gente sabe que azar e sorte não existem. Existem energias conscienciais atratoras, positivas ou negativas. A gente tem experiências, eu tenho vários não digo, mas alguns casos bem significativos aqui. Se sobrar tempo, depois a gente conta. Na pensionologia, página 13, quarta linha, poderia ampliar relacionando a autovigilância pensênica ininterrupta com o tema do verbete? Sim. Como vou ser assistencial se eu não estou observando meu pensene? Nós temos que ter ortopensenidade. Isso significa autovigilância ininterrupta. Não se descuidar. Quer dizer, são fatores que a pessoa fica automático. Você vai dirigir, já tudo acontece automaticamente. O pensene, tem certas trafalhas que a gente faz as correções, que a manutenção já vem de longa data, ela já está automática. Entende? É isso que eu penso. Na fatologia, página 13, primeira linha. Em sua pesquisa, o verbetógrafo identificou alguma relação entre a autossustentabilidade assistencial e a desperticidade? E a pensenidade? Desperticidade. Desperticidade. Olha, o caminho da desperticidade todos nós queremos, né? Estamos
dentro de um processo evolutivo, digamos assim, o Augusto hoje, se ele tem uma lucidez de 25% a 30%, para chegar à esperticidade ainda demora um certo tempo. Mas eu penso que eu estou a caminho e todos estão a caminho, né? Agora, tem a ver, sim. Quanto mais assistencial eu for, significa que mais recins eu já fiz e mais próximo da esperticidade eu devo estar. Isso não é tudo. Tem N fatores, mas eu acredito que é um fator essencial fazer as recins. E também, não é, o quanto mais autossustentável for a consim, ela está muito mais próxima da desperticidade, porque o que seria? Seria a condição dela bancar uma assistência complexa sem perder o próprio autoequilíbrio e a autossustentabilidade. Então, atingir essa condição que o Augusto traz aqui é condição sine qua non para que o indivíduo seja um desperto, né? Se você faz alguma técnica para manter a autovigilância pensênica ininterrupta, você tem alguma técnica? A técnica é manter a autopensenidade sadia. Mas como é que você faz isso? É sistemático. Vem uma coisa irritante para você, como é que você não se irrita com ela? Tem alguma coisa que você faz? Você morde na língua? Você pensa? Conta até 10. Conta até 10. O que você faz? Tem uma série de fatores, mas assim, ó, como é de longa data a autopensenidade, eu me lembro de fatos na empresa quando eu trabalhava, que eu era bem destrambelhado energeticamente, o meu pensene não era dos melhores e tal. Até eu tinha um colega administrador que trabalhava na administração geral e eu trabalhava na área comercial. Só que eu, egoísta como era, eu achava que eu era o melhor que ele, eu fazia mais coisas, né? E ele, como se comunicava bem e tal, ele andava, circulava. E aquilo me incomodava muito. Chegou um momento, né, que eu estava indo para o trabalho e veio uma informação, assim, um insight. Augusto, tu está preocupado com o teu colega lá, que ele está na administração da empresa e você está na área comercial. Você tem alguma... eu esqueci o nome agora. Você tem alguma coisa que ele tem e você não tem. Como é que fica isso aí? Não, assim, ó. Você tem um benefício próprio da pessoa que você não tem, que era a comunicabilidade. De cara veio assim... Atributo, transforma. Comunicabilidade. A partir dali, eu comecei a prestar atenção no que eu... Naquela época não se falava em pensene, se falava... Eu comecei a pensar, né? Era pensamento. E aquilo ficou batendo. Então, eu comecei a mudar a minha maneira de pensar. Já olhava o colega com um olhar diferente, não me queixava tanto. Comecei a perceber que eu era a vítima do processo. Aí, as minhas promoções, que eram sempre por mérito, eu sempre exigia todo ano promoção por mérito, e também não dava certo, né? E o que aconteceu? Passou uns 6 meses, aí o meu chefe disse assim, olha, eu preciso que você assuma aquela área ali. Não, mas eu não quero. Não, mas você é a pessoa certa. Aí, quando ele falou na pessoa certa, me lembrei da mudança de atitudes que eu estava fazendo. Mudança de pensamento. Então, essa parte de ortopensenidade é longa, não sei de quantos anos antes da conscienciologia. E isso deu uma virada muito grande na minha maneira de ser, né? Então, ser melhor já começava por mim mesmo. E todas aquelas pessoas que, na empresa, ou em qualquer lugar que eu tinha algum pensamento, pensei negativo a respeito, estão todos liberados. E olha, vocês estão todos liberados. Eu era a pessoa responsável. Aí eu assumi as rédeas do meu comando. Aí a vida ficou mais fácil, ficou mais alegre, sou mais disposto. Eu lembrei agora da questão da técnica. Existe uma técnica chamada agenda pensênica, que o indivíduo ele registra os seus pensenes, né, de uma maneira geral, durante o dia. É como se fosse um diário pensênico. Então, ali ele pode
ver a qualidade e a quantidade, né? O tipo de pensenidade que ele visitou durante o dia, quais holopensenes que ele se ligou durante um dia. Né? Então, lógico, ele fazendo isso durante um determinado período temporário, né? Não vai fazer a vida inteira. Mas o registro sempre é importante. Sim. Fala, Luzia. Parabéns pelo verbete. Estou muito feliz por estar aqui compartilhando com você esse aprendizado. E o título do verbete, para mim, é um desafio, né? Porque este é digamos, é o meu sonho de consumo evolutivo no momento. É manter-me autossustentada assistencialmente, na interconsciencialidade diuturna. É um desafio, né? E ainda você coloca aqui que é para isso em nível avançado, em condição avançada. Aí o desafio fica um pouco maior, né? E eu, no meu entendimento, né, na busca desse sonho de consumo diuturno, eu tenho aplicado, sim, a técnica da ortopensenidade e da vigilância pensênica, fazendo os registros e sempre me perguntando, né, qual é a intenção deste pensamento, aonde esse pensamento está me levando. Então, está sempre focada, a técnica que eu utilizo, né, é de estar verificando, pensando no que eu estou pensando e verificando por que eu estou pensando, qual é a intencionalidade de. O que você teria para acrescentar? Não, quando a pessoa fez a pergunta, eu não disse isso aí, mas atualmente, para manter a ortopensenidade, eu penso no que estou pensando. Eu pensenizo no que eu estou pensenizando. Isso é uma técnica, mas como a gente passa assim, já está meio fácil, digamos, tu desassocia com a técnica. Mas uma outra que a professora Rosa falou é o registro, né, dos parafenômenos, que eu até cito aqui, registrar diariamente, fazer uma planilha do que você está pensenizando, dos teus traços fardos, quais são os assédios que tem no dia, vai te auxiliar também na ortopensenidade. Agora é o seguinte, tem que querer mudar, não tem jeito. A pessoa tem que querer mudar. Sem som. Queria comentar que tem um artigo feito por uma consciencioterapeuta quanto ao pensenograma, que ela apresentou, está na revista Consciência, e tem essa técnica, apresentou. E outro, um artigo similar, baseado no trabalho da pensenidade assistencial, foi feito também por outro consciencioterapeuta. Ela é Juliana dos Remédios, pode ser, Carvalho, se não me engano o nome dela. E outro é o consciencioterapeuta Marco Antônio Almeida. Os dois, como estou também pesquisando sobre isso, eu li, tem 2 artigos bem bacanas quanto a esse trabalho da importância da pensenidade. Augusto, eu queria que você comentasse aqui, na fatologia, na 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª linha de cima para baixo, a dosagem no esclarecimento. E também, dentro dessa mesma questão, na antagonismologia, o primeiro antagonismo que você coloca, o ato de informar, ato de doutrinar. Você pode comentar esses dois, não? Vamos ver pela ordem. Dosagem no esclarecimento. Vamos citar um exemplo. Eu encontro alguém na rua, como eu estou conhecendo a conscienciologia,
me entusiasmo e quero passar as informações para ele. Mas isso é uma abordagem até anticosmoética. Mas digamos assim, ó, no meio nosso mesmo, do voluntariado, na família e tudo, você não pode falar abertamente tudo o que você pensa. Tem que ver qual é a recepção que você está tendo. A pessoa às vezes está com a demanda, mas ela não está escutando o que você está falando. Então tem que escutar a pessoa primeiro, para ver até onde você pode ir no teu esclarecimento. Tudo bem? A outra parte, antagonismo. Não, o primeiro aí, o ato de informar e o ato de doutrinar. Há uma diferença, no meu entender, informar e doutrinar. Né? Doutrinar parece algo religioso. Tá certo? Parece não, né? Então, informar é algo mais assistencial do que, por exemplo, doutrinar é algo que você não tem certeza do que está dizendo. Não, até você pode ter certeza do que você está dizendo, mas tem uma intenção de dominar o outro, né? Exatamente. É a dominação. É o convencimento, né? O convencimento que as religiões já fazem há muito tempo. Tudo bem? Então, vamos lá. Na parafatologia, página 14, quarta linha, poderia nos exemplificar as ações extrafísicas afinizadas com as ações intrafísicas? Ações extrafísicas. Você tem algum exemplo? Tem, você já citou alguns, né? Sim. Eu vou dar um exemplo prático. Uma ação extrafísica afinizada com ações intrafísicas. Mas esse exemplo não fecha, mas eu vou contar. Por exemplo, quando nós estamos projetados, é mais sutil a informação. E eu, por exemplo, nessa existência, eu não vi agressão. Eu sou uma pessoa agressiva, né, que me vi agredindo no extrafísico. Mas toda ação extrafísica, ela tem uma afinidade com nossas ações intrafísicas. Nós acabamos de falar há pouco. Se eu pensionizar mal, qual é a ação extrafísica que eu vou ter? Eu vou ter todas aquelas consciências afinizadas comigo. Se eu pensionizar bem, eu vou ter todas as ações. Então, assim, para mim é lógico, né? Mas talvez até não explique direito, mas para mim é muito lógico isso aí. Eu não vejo... Qual é a diferença do intrafísico e extrafísico? Porque nós não estamos enxergando os corpos das pessoas, mas as ações, elas continuam. Você quer ver um exemplo? A assedialidade e a amparabilidade são ações conjuntas, né? Por exemplo, se você faz se você tem uma ação aqui de ajudar alguém, você pode ter inspirações de amparador, você pode ter ajuda de amparador. Então isso é uma questão de ações afinizadas. Por outro lado, se você faz tem um pato pensene aqui, você recebe um heteroassédio, são ações afinizadas, né? Então, a baratrosfera, por exemplo, quando você tem um petit qualquer, uma exacerbação qualquer emocional, você está afinizando lá com a baratrosfera. Então, é tudo afinizado, né? Exato. Ninguém reinventa a roda, não. Não, o pensene vai afinizar com o bolsão pensene. Com o bolsão pensene. Eu tinha um exemplo de ação que está ligado a um acesso. Por exemplo, quando eu vou viajar, eu tenho lá um pendrive com muitas músicas. Aí eu gravei de 3 em 3, mas músicas diversas. Clássica, sertaneja, tudo. Quando entrou a música sertaneja, vê que lá no interior eu gostava de música sertaneja, mas eu não estou mais afinizado com isso. Quando entrou aquele exemplo de música sertaneja, me deu uma baixa assim, a minha esposa disse, o que aconteceu? Depois eu explico. Né? Aí eu disse assim, eu vou tirar todas essas músicas do pendrive. Aí na hora a Gaia disse, não, você não vai tirar essas músicas, você vai assistir essas consciências que você acessou e não deu bola. Você te afinizou com elas, né? Você não está mais nesse meio. Entendeu? Um exemplo. Rosa, ainda nesse aspecto aí, na fatologia,
na terceira linha de baixo para cima, a segunda, que você fala que é a substituição da esnobação pela assistencialidade. É o mesmo caso? É o mesmo caso. Né? É isso. Então, vamos lá adiante. A gente tem algumas perguntas aqui. Na Principiologia, página 14, primeira linha. Poderia comentar o princípio da autocrítica cosmoética? Principiologia. A gente vai agora adiantando aqui as perguntas, depois a gente volta para discutir com aqui, tá? Olha só, eu preciso ter autocrítica nas coisas que eu faço, primeiramente. Né? O princípio da autocrítica cosmoética, de repente, deva ter uma outra informação, mas eu, pela minha vivência, não existe... as coisas têm que ser cosmoéticas, não tem algo que não... No intrafísico, nós vivemos éticas diferentes, mas multidimensionalmente no extrafísico, a cosmoética é única. Agora, não está claro para mim. E também, eu acho que a gente tem que lembrar que a nossa autoavaliação, a nossa autocrítica, ela tem que ser compatível com os atributos que nós temos e aqueles trafares que nós temos. Como o ser humano está em evolução, não existe um ser humano só com trafor, sem trafar ou sem trafal. Então, ser cosmoética consigo mesmo é o primeiro ato de autoassistência, porque aquela pessoa que se solapa, só fala das suas coisas negativas, só fala dos seus trafares, ela pode estar tirando o corpo fora. Ela pode estar achando que primeiro ela tem que chegar num padrão X de evolução para depois poder fazer alguma coisa, assistir, etc. Então, aquela pessoa que se auto-vitimiza é um exemplo da autocrítica anticosmoética. Quer dizer, não ajuda ninguém, nem a ela própria. Totalmente anticosmoética. Então, a gente tem que ter a medida da autocrítica. A autocrítica, ela é neutra, a autocrítica, né? Então, você tem que fazer autocrítica que melhore você, e não que piore você. Tá certo. Né? Então, vamos lá. Na Paradoxologia, página 15, primeira linha, poderia abordar e exemplificar o paradoxo de o erro poder exigir mais esforço e energia se comparado ao acerto evolutivo? Sem dúvida, esse paradoxo aqui a gente pode vivenciar, né? É mais difícil você fazer uma correção de erro, porque o erro, quando nós cometemos, implica, se for lúcido, mudar. E a mudança implica novamente saber se acertou. Então, é mais difícil você trabalhar, o esforço é maior para você corrigir um erro, se comparar aos acertos. Agora, quando você começa a fazer os acertos, você vê que esse viés é melhor. O outro item é na parafotologia, paradoxologia também, na página 15, terceira linha. Favor expandir e, se possível, trazer exemplos sobre o paradoxo de as mínimas fissuras poderem predispor aos máximos desajustes. Uma fissura, se eu sei que se eu já estou sabendo que algo não está bem, eu estou continuando o erro, é uma fissura que vai... deixa eu ver aqui melhor. Não, passa só um pouquinho. Não tem dúvida, ele tem quase a mesma relação do primeiro paradoxo. Né? Uma mini fissura, ela pode ser ampliada se a pessoa não fizer a correção e tornar um desastre. Veja o exemplo, por exemplo, de uma barragem que se rompe. Né? Predispõe o máximo desajuste, sem dúvida nenhuma. Né? Ficou meio enxuto, mas acho que é por aí. Uma fissura não tratada, ela vai ampliando até ser um acidente. Esse acidente de Mariana é um excelente exemplo para você falar. Na Sindromologia, página 15, terceira linha, poderia caracterizar
a síndrome da bússola consciencial danificada? A bússola danificada, você fica sem rota, né? Mas, aqui no caso, síndrome da bússola consciencial danificada, ela pode pensar que ela não tem mais jeito. Ela se perdeu. Ela não tem rumo. Se eu não sei para onde eu vou, não adianta alguém me perguntar onde é que você está. Eu não sei para onde eu vou. Eu interpretei assim, mas pode ter outra interpretação. E aí vem uma série de efeitos, né, negativos, aí, o que deve caracterizar a síndrome. Posso continuar aqui, então? Oi? Posso continuar? Pode. Na parafatologia, página 14, terceira linha, eu gostaria que ampliasse sobre a autodefesa e a autossustentabilidade energossomática exercitada. Como é que nós podemos manter a autossustentabilidade energossomática? Trabalhando as energias, fazer estado vibracional e todas as técnicas energéticas. Se nós não conhecemos essas técnicas, nós somos mais suscetíveis a problemas diversos, autoassédio, mas a autodefesa é o estado vibracional. Se a pessoa está numa instituição, já é voluntária, já tem conhecimento do que é movimentar as energias. Faça o teste, faça suas experiências e depois veja o resultado. Na pensenologia, página 13, primeira linha, favor explanar o holopensene pessoal do continuismo assistencial. O holopensene pessoal do continuismo assistencial está ligado ao mínimo de erros possíveis. Né? Assim, você fazer suas reciclagens transconscienciais que não afete o continuismo da assistência. Mas, digamos, eu faço uma recim e não faço a manutenção, o que vai acontecer? Eu vou ter uma descontinuidade no processo. Eu digo que fiz uma recim hoje, daqui a um mês eu estou caindo no mesmo mataburro. Né? Então, o holopensene tem que ser continuado e as recins continuadas em manutenção. Tudo bem? Na sindromologia, página 15, poderia aprofundar os dois primeiros itens, a síndrome da autovitimização e a síndrome da insegurança prejudicando a interassistência? Síndrome em si já é uma doença. Se a pessoa está se auto-vitimizando, ela não percebe que ela está uma doença. Nós falamos sempre que o mundo está doente, que precisamos de mais assistentes, né? Eu acho que aqui, eu penso, tenho convicção, pela experiência, que precisa rever os processos de auto-vitimização. Mas a pessoa não se sabe em que nível ele está, para ela começar a pensionizar diferente e pode se tornar uma pessoa assistente em vez de ser um assistido. Ficou bem? Ficou. E a outra da autovitimização, você já falou? A síndrome da insegurança prejudicando a interação. Tranquilo, né? Síndrome está relacionada a uma doença, mas a insegurança não é assistencial. Pessoa insegura não é assistencial. Então, ela tem que ter um autoposicionamento, um autocontrole, ortopensanidade, fazer as suas recins, fazer a manutenção, senão vai sempre prejudicar a assistência, a interassistência. Uma pessoa insegura, ela não se comunica bem, ela não se interrelaciona bem. Ela deixa transparecer. Aí ela vai ficar, falo ou não falo, né? Faço ou não faço, pergunto ou não pergunto, e aí você não consegue ajudar. Na fatologia, página 13, final da terceira linha, poderia nos falar mais
sobre a autoimunidade aos pertúrbios alheios? Olha só, uma pessoa chega com uma demanda, o nível pensênico dela está baixo, já está perturbado, né? Agora, se eu tenho intenção de assistir, mas eu preciso entender, escutar essa pessoa, porque eu vou estar num nível, digamos, não superior, mas assim, eu não vou entrar no mérito daquela energia que ela está trazendo, senão eu vou me tornar assistido também. Para mim poder auxiliar essa pessoa, eu tenho que entendê-la e me posicionar da melhor forma assistencial. Mas pode ser uma pessoa muito próxima, eu uso a técnica de admiração e discordância, uma delas que eu uso com resultado. Uma outra é você te posicionar claramente, sem magoar ninguém, né? E também ligar para as antenas, né? Porque os amparadores, se você está com boa intenção e com bastante vontade ali de ajudar, eles ajudam a você entender o que é melhor fazer também, né? Aí também precisa ter bastante segurança, né? Para poder entender e confiar nisso, sem misticismo nenhum, né? Na parafatologia, página 14, quarta linha, por favor, eu gostaria que ampliasse sobre o desbloqueio dos chakras. E, se possível, poderia citar alguns exemplos? Como é que fizemos o desbloqueio dos chakras? Trabalhando o estado vibracional. Mas é necessário outras condições paralelas. Porque só o estado vibracional, se eu estiver com patapensenidade, vai ser nula essa situação. Então, a pessoa que trabalha com energia, ela pode fazer o desbloqueio permanentemente. A técnica está disponível, você pode fazer quantas vezes por dia quiser, do levantar ao deitar. E, ao perceber um chakra bloqueado, faça o estado vibracional. Eu vejo por aí, eu tenho os exemplos que eu posso citar, são os que eu faço. Que eu percebo, assim, algum chakra bloqueado, o estado vibracional me auxilia. Agora, o bom é trabalhar diariamente, né? O mínimo possível, 20 vezes por dia, vai te deixar muito bem no dia. Junto quer dizer, não dispensando o estado vibracional, mas uma coisa também que me ajuda, às vezes, é pulsar aquele chakra específico. Né? Porque naquilo que você vai pulsando aquele chakra específico, é como se tirasse ele do adormecimento. E aí depois você faz um EV para um estado vibracional, né? Para equalizar todos os chakras. Mas, às vezes, especificamente, quando você percebe algum assim, eu gosto, pelo menos, para mim, funciona. Não sei se para... É só experimentando, né, gente? Não acredite em nada. Experimentem e tenham suas próprias conclusões. Na efeitologia, página 14, primeira linha, favor comentar os efeitos cognitivos da solidariedade interconsciencial. Efeitos cognitivos. Se eu tiver um efeito cognitivo sadio, se eu sou uma pessoa pensenicamente sadio, a possibilidade de ter um efeito cognitivo mais solidário. Precisa pensar nessa frase. Se você for pensenicamente sadia, você vai fazer conexões mais sadias, vai ser mais solidária, vai assistir mais, vai ser mais autoassistido. E também, se você praticar a solidariedade interconsciencial, você vai aprendendo, né? Porque a cognição é aprender, né? A aprendizagem. Você vai aprendendo mais, cada vez mais, a fazer solidariedade. É aquilo que você falou no início, né? É fazendo assistência que você vai aprender a assistir. Porque aí você vai ser obrigado a fazer reciclagens, você vai aprender a assistir. E aqui também, você sendo solidário interconsciencialmente, você vai aprendendo cada vez mais a assistir, né? Então, é bem interessante esse efeito mesmo.
Ao verbetógrafo, eu acessei a Conscienciologia há 3 anos e já fiz alguns cursos. Recentemente, comecei a fazer autopesquisa sobre o Pensene, utilizando o pensenograma. Já estou identificando com o preenchimento das fichas já estou identificando com o preenchimento das fichas que pato-pensenizo bastante. Professor, falando para você agora, teria alguma indicação no que pode me ajudar na pesquisa? Artigos, tertúlias, etc. E alguma técnica para me ajudar a mudar a pato-pensenização? Olha, se a pessoa tem... ele é cotidiano, a patopensenidade é um problema. O nível de lucidez está muito baixo, né? Ela já faz uma técnica que eu não fiz ainda, eu dou parabéns, porque já ela está se esforçando. A vontade está em primeiro lugar. Eu acho que ela está no caminho certo. Mas, se a patopensenidade está te incomodando, começa a fazer a pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Verifica o contexto, né? Em que contexto está acontecendo isso? Registra esses fatos. Vai chegar a uma conclusão da causa, e aí vai poder fazer a recim e vai poder ser mais assistencial. Existem vários verbetes que ela pode acessar na tertúlia e no site da tertúlia. Antilogismo, pato-pensene, autopensenização ilícita, prurido consciencial, apesar do título não ter a palavra pato-pensene, mas o texto, né, já ajuda. Para-ilicitude, raciocínio falho, holopensene perversor, aí ortopensenidade, para poder trazer para coisa boa, né? E assim ela pode ir vendo, né? Um outro verbete também que eu acho bem importante é hipercriticidade, acrítica, a arrogância, esses verbetes mais da patologia aí, né? E a síndrome da abstinência da baratrosfera também é muito boa, né? Oi? Eu não estou te ouvindo, você tem que falar no microfone. Eu não consigo ouvir vocês daqui. De antivagulismo, acho que o professor coloca 100 itens possíveis de produzir alterações com respeito a... Qual é o título do verbete? Se não me engano, é antivagulismo autopensênico. Antivagulismo autopensênico. Deve ser. Deixa eu ver aqui se tem mesmo. E tem 100 itens, onde o professor fala com respeito a todas as coisas que podem impedir, né? Que a pessoa possa ter uma retilineidade autopensênica, uma ortopensenidade. Não me lembro se o verbete era justo. Eu não estou conseguindo acessar aqui, mas... bom. Autobagulismo, anti. Rosa, e também tem a técnica da mudança do bloco pensênico, que numa situação que a pessoa ainda se submete à patopensenidade, à autopatopensenidade, a mudança de bloco pensênico, ela é bem terapêutica. Agora, é lógico que tem as técnicas de profilaxia da patopensenização. O verbete é bagulho autopensênico. Por isso que eu não estava achando, não podia nem botar o alto nem o anti. É bagulho autopensênico. Não era então ela pode ver. Isso é bom também, esse verbete, né? Mas aí tem feito bem, esclarece bem 100 itens, onde estão para a gente pensar o que promove que a pessoa não consiga ter antivagulismo. Por isso eu fiquei com antivagulismo. Mas foi bom, foi ótima dica sua aí. Tá bom? Tem também os verbetes da remissiologia, né, do Augusto aqui, né?
Agora, gente, antes de passar para vocês, eu quero lembrar a todos que estão nos ouvindo aí sobre a promoção da Enciclosapiens, junto com a Editares, que é uma programação para compra antecipada do livro 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. É um livro que vai sair a foto, a mini bio e todos os verbetes que a pessoa já defendeu até uma certa data, que a gente teve que cortar para poder, foi agosto, né? 30 de 30 de agosto, até dia 30 de agosto. E esse livro já está ali quer dizer, ele vai ser entregue no lançamento, que vai ser dia 20 de dezembro. Mas, até lá, a gente pede aquelas pessoas que puderem participar da promoção, que a gente está dando 27% de desconto numa compra antecipada, para poder exatamente possibilitar que a gente consiga cumprir lá com o pagamento da editora, lá da gráfica, tá certo? Então, quem puder, quem tiver aqui, é só ir ali na Epígrafe e comprar diretamente ali na Epígrafe. E quem tiver de Foz do Iguaçu, se quiser, tiver interesse de comprar, é o www.shopcons.com.br, tá certo? Então, assim, para aqueles que já conseguiram, né, defender o verbete nos 500 verbetógrafos, além de ser um material, né, que vai reforçar o Alopensene da enciclopédia e vai servir para ele fazer o resgate, possivelmente, numa outra próxima vida. Ele pode fazer desse livro uma retrosenha para ele, né? E aqueles também que não fizeram, podem também comprar para poder ter o Alopensene da enciclopédia e se comprometerem, né, para fazer o verbete. E aí a tendência é a gente repetir para os outros, né, ou não sei que período, mas periodicamente, para a gente ir fazendo a coleção de todos os autores da enciclopédia. Então, já começa com esse livro, né, como autor. Tá certo? Então, a gente aguarda aí, se vocês... E lembrando, Rosa, que este livro, essa publicação, ela é uma cápsula do tempo para o autorrevezamento pessoal. Ela é de fundamental importância. A gente ainda não tem a devida dimensão da importância dessa publicação, porque são 500 autores. É verdade. E como disse lá o professor Valdo, né, num dos tratados, quer dizer, esses verbetógrafos são os novos velhos escritores, né, que estão novamente aí atualizando a sua escrita e o seu paradigma pessoal. Isso aí, vamos lá. Agora perguntas para o Augusto. Augusto, eu queria te perguntar, na página 14, a parafatologia, na penúltima linha, você coloca a multidimensionalidade percebida. Bom, esse é um fato mais favorável. Por exemplo, à medida que eu trabalho as energias, melhoro minha personalidade, faço as recins, tenho as projeções, que tem me auxiliado muito, né? A multidimensionalidade ela fica mais próxima, assim. Eu não vejo, por exemplo, divisões entre intrafísico e extrafísico. Nós vivemos, a diferença é que eu não estou vendo, eu não tenho esse parapsíquico de enxergar as pessoas, mas eu sinto as energias, né? Então, eu posso dizer que a multidimensionalidade ela pode ser percebida por todos. Evidentemente, cada um no seu nível, né? E na binomiologia, página 15, o último item, o binômio inspiração-transpiração. Na Conscienciologia, a gente não fala que nós temos 1% de teoria e 99% de prática. Isso responde a esse binômio. Nós temos que ter 99% de transpiração e 1% de inspiração. Você pode expandir para a gente a sua frase? Você quer continuar? Não, você manteve aí o microfone. Você pode expandir para a gente sua frase enfática?
A frase enfática. Comentar a frase enfática. Olha só, vontade, ela é um atributo, primeiro, que sem vontade a pessoa não faz as mudanças. Priorização dos seus esforços individuais. Você tem que priorizar diariamente os esforços que está fazendo. E voltado sempre a auxílio às consciências. E isso, vontade, priorização, o que vai acontecer? Você desencadeia uma sustentabilidade da assistência. Mini peça. Eu tenho consciência de ser uma mini peça dentro do macro mecanismo assistencial. Por quê? Eu faço dentro daquilo que estou com lucidez, eu faço o melhor possível. Vejamos, por exemplo, um relógio. O relógio, considero ele como uma macro mecanismo. E se a mini peça, digamos, a determinada engrenagem não funcionar bem, todo o macro mecanismo vai ser prejudicado. Esse é o sentimento que eu tenho sobre esse... Como é que chama isso? A frase enfática. Vontade, priorização. Isso, nas priorizações, está auxílio às consciências. É por aí. Augusto, vou te pedir desculpa se alguém já perguntou, porque eu cheguei um pouquinho tarde, mas eu fiquei curiosa na página 16, a mitologia. Os 2 primeiros itens da mitologia, a mudança de patamar sem autocrítica e o descarte do mito da santidade. Qual seria a relação desses mitos com o tema do verbete? Olha, mudança de patamar sem autocrítica, ao longo mesmo que nós não estudamos conscienciologia, nós vamos chegar a serenão um dia. Me auxilie se não estou certo. Então, mudar sem autocrítica, ele vai em câmara lenta. Tem lógica? O descarte do mito da santidade. O que é ser santo? Quando eu enxergava nos santos aquela auréola, né? Eu achava que a pessoa era santa mesmo, no outro paradigma, né? Nas minhas crenças. Mas quando eu vejo isso numa pessoa, um colega, no IPCOM, numa pessoa, você vê que aquilo é possível para todos, né? E qual é a relação com o tema que é a autossustentação, autossustentabilidade assistencial? Tem tudo a ver, porque enquanto eu estiver ligado à santidade, eu não vou assistir ninguém. E se achando um santo também, né? Hein? E se achando um santo também, né? Ou então se achando que para fazer uma boa assistência tem que virar santo primeiro. Pode ser, né? Não é por aí, né? Não é, não, isso é um mito, né? Que tem que ficar um santo, que tem que ficar perfeito para fazer assistência. É porque o tempo todo ele está falando da interatividade entre fazer assistência, fazer reciclagem, fazer assistência. Porque o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas vêm com uma ideia de quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver isso, quando terminar aquilo, aí eu vou assistir, né? Sim. Quando, na verdade, tudo isso começa antes e aí sim a gente adquire todas essas coisas, né? E a gente pode aqui mudar, né? Quando eu estiver desperta, quando eu for desperta, eu vou começar a fazer assistência. Se começar a esperar ficar desperto para fazer assistência, não vai fazer nunca, né? Porque é exatamente a assistência que vai... É aquele detalhe, por exemplo, assim, você quer ser melhor? Sim. Está disposto a mudar? Sim. Quando vai começar? Quando eu me aposentar. Não, está tudo errado. Tem que começar agora. Agora, não é amanhã, não, é hoje. Eu vejo assim, né? Quando eu estou predisposto, né? O outro mito, qual foi que você falou? Ele já respondeu, né? Respondeu. Na página... Tem mais alguma pergunta? Pode fazer sua pergunta.
se você pode falar alguns exemplos da queda dos mitos milenares por meio das autopesquisas. Quando que isso aconteceu? E é o último, hein? Mito milenar. Eu, por exemplo, eu conheci a Conscienciologia em 2006, imagina quantos mitos milenares eu segui. Hoje, não existe isso para mim, né? A autopesquisa me permite me posicionar diferente. Eu não preciso, por exemplo, de histórias, misticismo, eu não preciso acreditar, né? Então, eu faço. Eu penso que assim, os mitos milenares são aqueles que até a gente pode trazer até na paragenética da gente, né, de vivências muito anteriores assim, mas mantém a gente num patamar de ingenuidade, de certa incompetência ou de uma autoestima assim, de incompetência, de ajudar as pessoas, né? Porque a gente foi assim muito tempo atrás por causa das religiões assim, achando que quem pode ajudar, né, tá lá num patamar superior e que a gente é um pobre coitado que não pode fazer nada, né? Então, eu penso que isso atrapalha muito, né? E que isso é um mito, porque quem pode ajudar mais somos nós. É como você falou, né? A gente tem que... Quem pode mais... Como é que você falou? Quem tem um pouco mais de lucidez... Mais lucidez... Vai ajudar quem tem menos lucidez. Aqueles que têm um pouco menos de doença vai ajudar aqueles que têm um pouco mais de doença, né? Então, e também tem a ver com o que o Augusto falou do mito da santidade. Porque não precisa ser santo. E é bom que não seja santo, para que possa ajudar e tenha empatia, né? Porque esse mito da santidade é algo que, às vezes, mesmo dentro de outro paradigma, a pessoa, por anacronismo, por falta de recim, ou por hábito, automatismo, ela acaba lançando mão. Então, isso, em relação à autopesquisa, é algo muito prático do dia a dia, né? Isso é possível ainda, trabalhando com paradigma consciencial, manter um percentual de paradigma religioso. E isso a gente tem que ficar bem atento. A gente veio trazendo muitos idiotismos culturais, né, de vidas anteriores. E agora nessa, o que comanda para a gente aí, o Augusto tem falado o tempo todo da defesa dele, da autocrítica, da reciclagem, né? Que é o discernimento. Olha só, eu vou fazer um comentário. Quando eu buscava, como eu quis sempre ser uma pessoa melhor, eu sempre busquei algumas fontes disponíveis. Por exemplo, a minha maior frustração era ler um livro de autoajuda, por exemplo. Eu chegava no final do livro e aí eu dizia assim, mas o que eu mudei? Eu não conseguia conectar, não conseguia mudar nada. Aí, quando eu conheci a Conscienciologia, houve uma demanda da Secretaria da Segurança que mandasse livros para os presídios. E eu aproveitei a oportunidade e mandei todos. Agora, hoje, eu lendo um livro de autoajuda, eu consigo identificar onde é que eu não entendia, não é? Porque nós estamos sempre olhando para fora. Esse negócio por isso que a religiosidade, o mito, tudo isso aí está para fora, tem que crer, não sei o quê. Né? O poder do subconsciente. Se você não sabe quem é a consciência, e não sabe nem que poder é esse, como é que tu vai... Só entendendo a consciência integral é que nós temos chance, pelo menos que eu vejo, até agora, chance de ser uma pessoa melhor. Alguma pergunta? Pode continuar. Augusto, eu vi na tua estrangeirismologia que você fala da assistência full time. Depois, lá na questionologia, você questiona se o leitor vem sustentando a teática assistencial diuturnamente. Aí eu fiquei me perguntando, né, se tu conhece alguma técnica ou algum tipo de monitoramento ou automonitoramento que se possa fazer para a gente garantir assim, que a gente vai conseguir fazer assistência todos os dias, que vai ser full time, porque às vezes a gente se distrai com a vida, como eu digo,
E a gente perde um pouco disso, né? Então, como é que a gente garante, ou tem alguma técnica, ou tem algum monitoramento que se possa fazer? Olha, eu tenho como base sempre a pensinologia. Eu entendi o processo, por que a pensinologia está no início de todas as especialidades. E eu uso esse traço positivo para bancar uma assistência full-time. Mas tem uma série de coisas junto, não é só pensar positivo, tem que agir, fazer, né? Tinha mais um? Augusto, nosso tempo terminou. Uma pena, a gente poderia ficar, né, continuar aqui discutindo esse tema. Estava muito gostoso aqui a discussão, gostosa, né, a discussão. Agora, isso indica, Augusto, que precisa de fazer outros verbetes. Sempre que a gente termina uma tertúlia com um gostinho, né, de que quero mais, é porque precisa de fazer outros verbetes. A gente está aguardando novos verbetes seus. Olha só, eu tenho como meta, no momento, fazer um verbete por ano. Parece pouco, mas, enquanto eu tiver lucidez, eu vou escrever. O meu próximo verbete vai ser benefício do conscienciólogo, que já está aprovado. Opa! E o ano que vem eu vou aparecer por aqui. Ótimo. A gente aguarda você aqui. Tá bom? Então, a gente parabeniza você por esse verbete, pela defesa, aguarda os próximos. A gente agradece a todos vocês presentes aqui, a todos os teletertulianos que nos enviaram perguntas, foram bastante perguntas, né, online. A gente aguarda vocês aqui nos próximos dias, né, porque todos os dias a gente tem tertúlia de 12h30 a 12h30 da tarde. E, como eu sempre digo, são os tertulianos, os teletertulianos, junto do verbetógrafo do dia, que movimentam o nosso debate aqui. Então, a gente aguarda vocês aqui diariamente, tá bom? E a gente passa agora para os nossos comerciais. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 19 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Agora nós passamos aos recados. A Eliana Manfroy vai falar do Amigos da Enciclopédia e também uma divulgação do Fórum da TENEPS. Boa tarde a todos. A gente quer mais uma vez reforçar a importância de quem é amigo da enciclopédia e de quem pode ser amigo da enciclopédia. O amigo da enciclopédia é um amparador intrafísico que faz uma contribuição financeira anual que auxilia, que ajuda a manter toda essa mega estrutura de produção e divulgação da Enciclopédia da Conscienciologia, que é o quê? Esse tertuliário com as transmissões diárias, com os verbetes entregues, né, gratuitamente a todos vocês, e também quem está em casa assistindo online. Também o programa Amigos sustenta, amplia, mantém o acervo do Holociclo e da Holoteca. Então a gente convida quem ainda não é amigo, faça essa experiência, vocês vão ver que vocês vão se sentir muito bem e realmente contribuindo com a enciclopédia, além de escrever verbetes, é claro. Entre em contato com o CAEC no telefone 45, nosso código de área, 35 25 26 52. E se você está pensando em vir a Foz do Iguaçu, agora em dezembro, você pode participar de um evento importantíssimo, anual, que é o 11º Fórum da TENEPS e 8º Encontro Internacional de Tenepsista. Se você não puder vir, você pode fazer este fórum online pelo sistema EAD. Então, vão ser 3 dias de apresentação de trabalhos, debates, discussões sobre essa técnica assistencial avançadíssima. Entre em contato também com o CAEC para fazer sua inscrição, para obter mais informações pelo telefone, vou repetir, o 45, o código de área, 35 25 26 52, ou também você pode entrar em contato pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. Para amanhã nós teremos o verbete Mater Pensene Verponológico, da especialidade Mecafocologia, e a verbetógrafa, a professora Fabiana Cerato.